Verdadeiramente somos livres. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A maior ênfase deste contexto é a ação do Espírito Santo na vida dos que foram alcançados pela graça salvadora, gerando uma vida de plenitude. Como diz o Dr. Shedd em seu comentário desse texto, condenação aqui não é simplesmente o contrário de justificação, mas a plena certeza de que não estamos mais sujeitos à servidão penal. O texto todo vai até o versículo 11, é interessante lermos todo o contexto. A Epístola aos Romanos é considerada pelos estudiosos como o mais bem fundamentado compêndio de teologia bíblica. E este contexto, particularmente, tem sido chamado de a grande declaração de liberdade do cristão. A grande pergunta aqui é: para onde temos nos inclinado? Para a carne ou para o espírito? Somos livres, sim, para fazer a vontade do Pai Celestial. Não estamos dizendo com isso que o cristão é impecável. Muito pelo contrário. A própria Bíblia está repleta de relatos de servos de Deus que pecaram feio, mas constrangidos, se arrependeram e voltaram ao Pai em legítimo quebrantamento. Em Gálatas 5, 1 e 13, o apóstolo Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O que nos é revelado pelo apóstolo neste contexto? Há pelo menos 4 revelações. Primeira revelação: não há mais condenação para os regenerados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note que o contexto não diz nenhum erro, nenhum fracasso, nenhum pecado. Muitos servos do passado erraram, fracassaram e pecaram, mas ainda assim não foram condenados, embora receberam na carne as consequências de suas atitudes pecaminosas. O erro, o fracasso ou pecado na vida do cristão é puramente acidental, pelo menos deve ser. Ele não vive na prática do pecado deliberadamente. Já o falso crente, no entanto, apesar de ter uma capa exterior de piedade, vive na prática do pecado. O que ele faz em oculto, Paulo diz que o só referir é vergonha. Condenação é sentença que leva à morte eterna. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei. Pelo Espírito Santo, somos libertados do poder e da penalidade do pecado, porém ainda não da sua presença. Por isso, a atitude de vigilância da nossa parte deve ser constante. Segundo a revelação trazida pelo apóstolo, há uma nova lei em vigência e estamos debaixo de sua jurisdição, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Fomos livrados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da lei do pecado e da morte. O que dizia esta lei? A alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. A penalidade foi aplicada substitutivamente por meio de Cristo. Assim, fomos crucificados com Cristo e livrados da penalidade e do poder do pecado. E agora, ressuscitados com Ele, andamos em novidade de vida. A lei de Deus não mudou, mas vestiu-se de uma nova roupagem. A mesma lei do pecado e da morte para os não salvos transformou-se na lei do Espírito da vida para os salvos, os que estão em Cristo Jesus. Paulo diz em Gálatas 2,19: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Passamos para uma esfera de vida completamente distinta, ou seja, aquele esforço humano puramente carnal para não pecar era inútil. Foi preciso que a graça de Deus encarnada, Jesus, nos regenerasse para recebermos poder, para resistir ao pecado nas suas diversas formas. Terceira revelação do apóstolo. Antes de Cristo, além da lei não poder salvar, ainda condenava. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de forma vicária, substitutiva,
fez que morrêssemos condenados pela lei e nele ressuscitássemos para andar em novidade de vida. Só através da nova vida em Cristo fomos capacitados a obedecer os preceitos de Deus de forma suave. Jesus sofreu os rigores da lei no que tange à condenação, para que nele tivéssemos liberdade e vida abundante. Quarta revelação: há os que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, na verdade está morto, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. A inclinação da carne dá para a morte, e a do espírito para a vida e paz. Não existe território neutro aqui, ou estamos na esfera da carne ou na esfera do espírito. O que Paulo quer nos dizer aqui? Morte aqui significa não só a morte literal, mas toda a ausência de vida em todas as áreas da existência humana, física, financeira, relacional, emocional, espiritual. Queria deixar algumas reflexões do texto. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor Jesus pagou o preço para a nossa redenção. Estamos livres e habilitados para andar em novidade de vida. Estamos livres da lei, do pecado e da morte. A nossa liberdade, no entanto, não é licença para pecar. Só através da nova vida em Cristo fomos capacitados a obedecer aos preceitos de Deus de forma suave. Uma vez regenerados, fomos capacitados a domar a nossa carne para que ela se incline para o Espírito e experimente vida e paz. Que o Senhor nos faça discernir essas coisas e tenhamos paz. Em nome de Jesus. Amém.